Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. E em seguida, 1 Samuel, capítulo 7, dos versos de 3 a 14. Primeiramente, 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. Em seguida, 1 Samuel, capítulo 7, dos versos de 3 a 14. Primeiro Samuel 4, 21. Mas chamou ao menino Icabode, ou em outra tradução, Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. 1 Samuel, capítulo 7, versos de 3 a 14. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Ainda tem jeito, ainda tem jeito. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, pedimos que neste momento Tu venhas falar conosco. A Tua palavra foi exposta, foi lida, e entendemos que Tu falas conosco por meio da mesma. Assim sendo, pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, usar-me com autoridade e poder. Amém. Ainda tem jeito. Meus irmãos e minhas irmãs, às 2h27, em 6 de agosto de 1945, durante os estágios finais da Segunda
Guerra Mundial, os Estados Unidos, com 2 bombardeios atômicos, destroem Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas. 265 mil pessoas foram mortas, a maioria civis. Nós estamos em 2024, 79 anos depois. Hiroshima e Nagasaki são atualmente cidades prósperas e importantes portos japoneses. Ainda tinha jeito, porque mesmo depois dos bombardeios atômicos, as cidades foram reconstruídas. Nós estamos diante de um texto, precisamente o capítulo 4 de 1 Samuel, que apresenta-nos os filisteus ferindo Israel. Os filisteus feriram Israel brutalmente, de acordo com a narrativa do capítulo 4 de 1 Samuel. De 2 maneiras. Primeira, fisicamente. O verso 10 do capítulo 4 destaca que na peleja contra Israel, os filisteus mataram 30 mil homens. Israel foi ferido brutalmente. Primeiramente, fisicamente. Segundo, religiosamente. Os sacerdotes Ofni e Finéias foram mortos. É o que destaca o verso 11 do capítulo 4. A arca, que representava a presença de Deus, foi roubada. Destaca o final do verso 11 do capítulo 4. Daí a razão da esposa de Finéias, nestas circunstâncias, grávida, ter dado à luz a um menino, chamando-o Icabô, ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. Este menino, Icabode, passou a representar a ruína de Israel. A desgraça que abateu a Israel nesta peleja contra os filisteus. Icabode passou a emitir a ideia de que não tinha como Israel reverter a situação. A arca havia sido roubada. Israel estava, de fato, perdido. Contudo, além de Icabode, ou Icabô, nesse cenário, havia um homem chamado Samuel, um homem de Deus, que trazia a mensagem de que ainda tinha jeito. Se Israel seguisse algumas instruções. É o que destaca o capítulo 7 de 1 Samuel. Enquanto Icabode emite a ideia da ruína, emite a ideia da tragédia, da desgraça presente, Samuel emite a ideia da possibilidade da reconquista, da inversão do cenário de derrota para a vitória, se o povo de Israel seguisse algumas instruções que eu passo a apresentar a vocês, de acordo com o capítulo 7 de 1 Samuel. É importante nós entendermos desde já que 20 anos haviam se passado, desde a peleja. Samuel então surge com discurso, com mensagem de esperança, de reconstrução. Como disse, destacando que o povo precisava seguir algumas instruções. Primeira instrução, colocar Deus no centro da vida. É o que destaca os versos 3 e 4 do capítulo 7. Vejam aí, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai
o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Ainda tinha jeito. Em primeiro lugar, se o povo colocasse Deus no centro da vida, ou da vida do povo. A palavra-chave aqui é arrependimento. Deus se tornar exclusivo na alma e no serviço. Se vocês passarem a servir a Deus de todo o vosso coração, ainda tem jeito. O quadro, a situação pode ser revertida se Deus se tornar o centro da existência ou na existência de vocês. Ainda tem jeito para mim, ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para nós. Se Deus se tornar, se não é, o centro da nossa vida. Quando Deus ocupa o centro da vida de alguém, a mudança automaticamente começa a acontecer. O que deixou de existir de bom passa a existir. As metamorfoses começam a surgir. Quando Deus se torna o centro da vida de alguém, mudanças, transformações acontecem. E Samuel destaca exatamente isto. Deus não estava sendo o centro durante anos na vida deste povo. O que indica os versos iniciais do capítulo 7 de 1 Samuel é que o povo, no final dos 20 anos, em ouvindo a mensagem de Samuel, começa a mudar de rota comportamental. E o recado é, a instrução é, Deus no centro. Vida teocêntrica. Deus no centro da vida. Deus tendo primazia. Deus sendo o centro. Deus ocupando o primeiro lugar na agenda da nossa existência. Deus sendo o maestro principal, o comandante principal. Deus sendo o mentor principal. Deus sendo o guia principal. Deus sendo quem, de fato, deve controlar e coordenar a nossa existência. Essa é a primeira instrução. Segunda instrução, tirar da nossa vida o que gerou o passado de tragédia. Primeira instrução, Deus no centro da vida. Segunda instrução, tirar da nossa vida o que gerou o passado de tragédia. Verso 4, diz o seguinte, capítulo 7 de 1 Samuel. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Quando Deus é posto no centro da vida de alguém, automaticamente, o passado de desgraça, de desobediência, é deixado para trás. Tirar da nossa vida o que gerou o passado de tragédia. Quando Deus se torna o centro da vida de alguém, tudo que ocupava o lugar de Deus é tirado. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Talvez tenha sido o motivo das tragédias. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua existência, na sua vida? Talvez tenha sido a razão de tanta insatisfação, de tanta dor, de tanta angústia. Samuel está dizendo, vocês devem tirar da vida de vocês o que gerou o passado de tragédia. A idolatria, os ídolos. E aí eu pergunto a você, quais têm sido os Balaíns em sua vida? Os ídolos que precisam ser tirados? Tem muita gente que, de fato, começa a viver no Evangelho, ainda com atenção no passado. Tem uma dificuldade enorme de se desvencilhar do passado. Fica preso no passado. Com a cabeça no passado, com o coração no passado. Os Astarotes ainda e os Balaíns
continuam presentes. E Samuel está dizendo, Deus precisa ocupar o centro na vida de vocês. E automaticamente, o que gerou a tragédia, você sabe a razão da tragédia, a razão da derrota perante os filisteus, a idolatria, os balaíns. Estes precisam ser tirados na vida de vocês. Terceira instrução: olhar para o passado de desobediência a Deus com tristeza, firmado num presente de compromisso com Deus. Primeira instrução: pôr Deus no centro da vida. Segunda instrução: tirar da nossa vida o que gerou o passado de desgraça, de tragédia. Terceira instrução: olhar para o passado de desobediência a Deus com tristeza, firmado no presente de compromisso com Deus. Verso 6. Vejam aí o que diz o verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. A expressão tiraram água e derramaram perante o Senhor indica tristeza pelo passado de desobediência. Já a expressão jejuaram aquele dia indica um acordo sério com Deus. Eles arrancam da vida deles a idolatria e automaticamente eles se entristecem. Eles sentem uma dor profunda por causa do passado de desobediência a Deus voltado à idolatria. E firma um acordo, e firma um compromisso no presente de fidelidade com Deus. É abrir mão do passado, é não olhar para o passado e firmar um compromisso com Deus no presente. E andar firme com Deus no presente. Ainda tem jeito. Se nós estivermos constantemente certos que devemos estar firmados em Deus, compromisso com Deus, apesar de nós, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que esse povo viveu o que viveu depois da peleja contra os filisteus, porque havia desobediência. O povo não estava vivendo como deveria viver. Samuel então surge e instrui esse povo, informa esse povo, dando estas orientações para que o quadro fosse revertido, para que a situação mudasse. Eles precisavam entender que no presente a história deveria ser marcada pela fidelidade a Deus, pela honra para com os mandamentos do Senhor, para com a palavra de Deus. Quarta instrução: entender que só em Cristo e não nos símbolos religiosos que encontramos paz com Deus. Verso 9, diz que Samuel, depois do arrependimento do povo, pegou um cordeiro, ainda mamando, matou-o e apresentou-o a Deus. Vocês sabem que o cordeiro aqui representa Cristo. É um tipo de Cristo. É certo que Samuel não tinha essa consciência, mas nós a temos, porque nós conhecemos a história de ambos os testamentos. E aqui é importante nós entendermos o seguinte: esse povo, de acordo com a narrativa de 1 Samuel capítulo 4, associou a presença de Deus à arca, que representava a presença de Deus entre eles. Eles imaginaram, em outras palavras, nós podemos viver de qualquer jeito, porque a arca está conosco. A arca está conosco. Tanto é que lá no capítulo 4, quando acontece o primeiro embate, 4.000 homens, se não me engano, são mortos. Mandam buscar a arca. Quando a arca está a caminho, o povo de Israel se alegra, os filisteus temem. Mas a arca não trouxe o que esse povo desejava: a vitória perante os filisteus. Os filisteus vencem a guerra.
matam os sacerdotes, Ofni e Finéias, roubam a arca. Sabem por quê? Porque os símbolos religiosos, sem Jesus, sem arrependimento, sem conversão, não trazem a paz, a segurança que só Deus pode proporcionar. Nós precisamos entender que só Cristo pode proporcionar a paz com Deus. Quanta gente presa a amuletos religiosos. Quanta gente se prende a objetos religiosos. Eu já disse aqui reiteradas vezes que nós vivemos, infelizmente, em um país, considerando os evangélicos protestantes, supersticioso, idólatra. Existe superstição e idolatria entre os evangélicos protestantes. Sal grosso, rosa ungida, botijas de águas que são vendidas porque são taxadas de milagrosas. Cristo é tirado, Cristo é posto no escanteio. Esse texto, nas entrelinhas, comunica que o que de fato trouxe a reconciliação de Deus para com o povo e do povo para com Deus foi a morte do animal, do cordeiro, que apontava para Cristo, indicando, segundo as Escrituras, portanto, do Antigo e do Novo Testamento, precisamente do Novo Testamento, que não há possibilidade de reconciliação entre um homem que está diante de Deus, entre uma mulher que está diante de Deus, sem Jesus. É Cristo. Nós precisamos entender que nosso relacionamento com Deus depende exclusivamente, unicamente do Senhor Jesus. É Cristo. É Cristo. É Jesus. Somente Jesus. Irmãos, é interessante que lá no capítulo 4, precisamente verso 3, os anciãos de Israel explicitam que estavam apoiados na arca da aliança. Eles não estavam preocupados em manterem fidelidade a Deus, em manterem compromisso com Deus. A arca bastava na consciência, de acordo com a consciência deles, eles estavam errados. E aqui eu entendo uma coisa: não basta estar na igreja, não basta andar com a Bíblia debaixo do braço, não basta ajoelhar 1 ou 2 ou 3 ou 20 vezes por dia, não basta andar de acordo com os ritos religiosos ou eclesiásticos da igreja tal, A, B ou C. Não basta, se não tiver a consciência de que Cristo, somente Cristo, que purifica pecados, que reconcilia com Deus, e que em Cristo os nossos pecados são perdoados, não haverá paz interna permeando a nossa alma. Cristo. Esse texto destaca a importância de entendermos que nos embates que temos conosco mesmo, com o mundo e com as hostes espirituais, Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Precisamos entender que Cristo nos guarda, que em Cristo nós somos guardados por Deus, que em Cristo nós estamos protegidos, mesmo ante aos nossos erros, mesmo ante aos nossos deslizes, em Cristo, se somos de Deus em Cristo, somos guardados. Somos guardados. Eu concluo esta mensagem dizendo a você: tem jeito. Mesmo quando aparentemente não tem jeito. Quando nós nos apoiamos exclusivamente em Deus. Deus intervém, diz o capítulo 7. Como Deus intervém em minha vida, em sua vida. Quando Israel tem um novo embate com os filisteus. Capítulo 7 destaca que, mais uma vez, os filisteus se insurgem contra Israel, mas Israel havia seguido as instruções do profeta Samuel. Deus, então, depois do sacrifício do animal, Deus
vem, Deus intervém. Israel ganha a guerra. As cidades perdidas são reconquistadas. Os filisteus são expulsos, são derrotados. Ainda tem jeito. O quadro parece negro, a situação parece ser, humanamente falando, impossível de ser mudada, de ser revertida. Eu venho te dizer em nome de Jesus, ainda tem jeito. Se coloque diante de Deus, ponha a sua vida diante de Deus, confie em Deus. Eu não sei quais têm sido os filisteus em sua vida, quais embates, com quais filisteus você tem travado pelejas, embates, eu não sei. Mas eu sei que se você se voltar a Deus, que se você se colocar diante de Deus, em Cristo, não centrado em você, não confiando na arca da aliança, metaforicamente, seja qualquer elemento religioso que você entende que traz paz para você com Deus, mas em Cristo, as coisas podem ser revertidas, as coisas podem ser mudadas. O verso 10 do capítulo 7 destaca que Deus confundiu o exército dos filisteus. Um som, entendo eu, como de um grande exército. Deus confundiu. Israel ganhou a guerra. Ainda tem jeito para mim, ainda tem jeito para você. Não desista da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento com Deus. Se coloque diante de Deus. Se volte para Deus. Ponha-se de pé.